Oi, gente, tudo bom? Vê só, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou estar presente, mas eu tô deixando a aula gravada com material, tá lá postado no Classroom, certo? A essa altura vocês já devem ter tido acesso a essa aula. Assistam, anotem suas dúvidas, que aí no nosso próximo encontro a gente tira essas dúvidas, tá certo? Junto com esse pequeno videozinho da aula, eu tô deixando também uma atividade para que vocês façam, tá bom? Beijão para todo mundo. This call is now being recorded. Oi, sexto ano, bom dia. Tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vejam só, hoje a nossa aulinha vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem normalmente, tá? Vocês vão assistir esse pequeno vídeo, certo? A gente vai começar a falar um pouquinho a respeito das relações ecológicas, que são as relações que vão acontecer entre os seres vivos. Sejam esses seres vivos de uma mesma espécie, sejam eles de espécies diferentes, certo? Mas aí tem toda uma separação, uma característica, para a gente trabalhar cada um desses seres vivos, ok? Prestem atenção no slide, tá? Porque na outra aula que a gente tem, daqui a pouco, vocês vão assistir um videozinho que eu vou deixar o link postado lá no Classroom, ok? Então, vejam só. Eu vou projetar para você o slide que eu iria usar na minha aula normalmente. Qualquer dúvida, vocês anotem, e aí quando for na quinta-feira, tá certo? Na nossa aula, vocês tiram as dúvidas comigo, tudo bem? Eu creio que a gente não vai ter nenhum problema contra isso não, né? Então, o que vem a ser as relações ecológicas? São relações que vão acontecer entre os seres vivos, entre esses seres vivos e o ambiente, e entre esses seres vivos e outros seres vivos, que podem ser da mesma espécie, como também podem ser de espécies diferentes. Tudo bem? Então, vamos às definições que a gente precisa conhecer um pouquinho. Conceito geral, né? Olha lá. A gente precisa entender que o termo ecologia vem de oikos, que é casa, eu já havia falado sobre vocês, e logos, que é estudo. Então, a ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio aonde esses seres vivos vivem, aonde eles habitam, tá? As relações ecológicas, elas vão acontecer de 4 formas. Ela pode ser uma relação intraespecífica, interespecífica, harmônicas ou desarmônicas. E eu ainda digo mais, ela pode ser uma relação positiva ou ela pode ser também uma relação negativa, ok? Certo? Então, bora. Relação intraespecífica. Esse intraespecífica significa dizer uma única coisa. São relações que vão acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie, certo? Não são relações entre indivíduos de espécies diferentes. Exemplo, colônia, tá? Nas colônias, os indivíduos são anatomicamente unidos. Eles precisam viver agrupados, viver colados, formando essa colônia. Nesse tipo de relação pode até ocorrer divisão de trabalho. Um fazer uma coisa, outro fazer outra. Mas ele tem que estar junto. Um exemplo de colônia que a gente tem são os corais. Aqui, ó. Quando aparece assim positivo e positivo, é porque na colônia é positivo para todas as espécies que estejam envolvidas. Elas não sofrem prejuízo. Aqui a gente tem, ó, uma colônia de bactérias. Então, elas estarem aqui contaminando alguma coisa, infectando algum outro ser vivo, significa que aqui é uma colônia de bactérias, certo? Então, na colônia, eles têm interdependência. Eles têm que estar sempre o quê?
colados. Na sociedade, é um tipo de relação que vai acontecer que também é harmônica e positiva. São indivíduos que são anatomicamente separados e aonde ocorre divisão de trabalho. Exemplo, cupim, formigas, abelhas. Vamos pegar a abelha, que é o mais viável para a gente. Dentro de uma colmeia, como essa imagem aqui, nós temos 3 agentes. Nós temos a abelha rainha, nós temos a abelha operária e nós temos o zangão. A abelha rainha é responsável pela reprodução daquela colmeia. A abelha operária, ela é responsável pela produção do mel, do favo, literalmente, é a abelha operária quem trabalha. E o zangão, ele apenas tem a função de fecundar a abelha rainha, para que essa daqui possa se reproduzir. Só que dentro justamente daquele habitat que é a colmeia, cada um ali vai ter a sua função. Um reproduz, outro sai, capta o néctar, volta, faz o mel, e o outro está ali só para reproduzir, só para fecundar. Ok? É uma sociedade onde eles não estão juntos anatomicamente, corpo a corpo, porém, eles têm divisão de trabalho. A gente costuma dizer que existem castas. Ou seja, cada qual no seu quadrado, realizando a sua função. Certo? Canibalismo. Olha, é uma reação onde um se beneficia, mas o outro ele acaba sendo o quê? Prejudicado. É uma relação onde o indivíduo, para se alimentar, ele mata o outro da mesma espécie. É a forma de canibalismo, tá? Quando a falta do alimento se torna constante no local onde ele vive, o canibalismo também se torna muito comum. É uma forma de sobrevivência, é uma forma de perpetuação da espécie. Então, isso vai acontecer com a viúva negra, tá? É um tipo de aranha, que a viúva negra, após ela estar fecundada, ela mata o macho, e o primeiro alimento dela é o macho, tá certo? O louva-a-Deus também faz isso, o bicho-pau também faz isso. O louva-a-Deus, a fêmea, ela começa, depois que ela é fecundada também pelo macho, ela começa a se alimentar pelo macho, comendo o macho pela cabeça. É a primeira coisa que ela come do macho. E aí é um canibalismo, por quê? São indivíduos da mesma espécie. Então, um vai sair beneficiado, que é o positivo, e o outro vai sair prejudicado, que é justamente o negativo. Competição. Pode acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. No caso da competição, ela vai ser positiva para um, mas vai ser negativa para o outro. Eles vão competir por quem? Por recursos, água, alimento, território, acasalamento, que é reprodução. E aí vai gerar uma competição intraespecífica, porque entre indivíduos de uma mesma espécie. Exemplo, uma planta que para crescer vai competir com a outra pelos nutrientes que estão no solo e pela quantidade de luz que ela pode receber. Então, ela vai começar a competir. Então, de alguma forma, ela vai começar a prejudicar a outra, de alguma maneira, tá? Então, olha lá. As relações interespecíficas, eu vou segurar ela um pouquinho para a gente continuar na próxima aula, tá?